Se você acha que só porque você está sentando a bundinha todo dia num cantinho para visualizar as coisas que você quer atrair na sua vida, né? O relacionamento, a casa dos sonhos, a grande viagem, né? O melhor emprego e tudo isso, né? E você vai começar a manifestar, vai começar a ver as coisas desenrolando na sua realidade, na sua vida, você está muito enganado. É melhor você ficar continuando esperando sentado mesmo, vai demorar. No vídeo de hoje eu vou te falar por que essa história de lei da atração, o segredo, foi propagado, né? Foi um conhecimento propagado meio raso, as pessoas aplicam de uma maneira meio rasa. E como que a gente pode fazer para de verdade manifestar, atrair, construir as coisas da nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, assiste esse vídeo aqui, vê se você vai gostar das coisas que eu vou te falar, vê se faz sentido a forma como eu me comunico com você. E se fizer, se inscreve, ativa as notificações, que vem mais coisa legal pela frente. E se você já é inscrito, por favor, já deixa o seu like aqui no cantinho, que você sabe que ajuda pra caramba, e ativa as notificações também pra você ficar sabendo dos próximos vídeos, porque o YouTube não tá avisando tudo pra todo mundo, não. E dá uma olhada também no Instagram, @sejogacara, que eu tô lá fazendo mais stories, tô querendo falar com vocês, a gente tá trocando, tô pegando pauta de vídeo, enfim, a gente tá se comunicando muito melhor por lá, e tá sendo irado, então me segue lá também. E daqui pra frente vamos falar mais de quebra de paradigma, vamos começar a falar mais de autodesenvolvimento nesse canal, que é o que a gente tá precisando conversar mesmo, e que tá todo mundo precisando trocar ideia sobre esse assunto. Se você não sabe o que é o segredo, a lei da atração, foi um livro escrito lá em 2006, também fizeram um documentário também entrevistando vários pesquisadores e filósofos e coaches pelo mundo todo aí, para poder falar sobre como atrair abundância em nossas vidas, né? Como podemos ter aquilo que a gente quer, como podemos ter mais dinheiro, mais amor, mais relacionamentos e mais coisas materiais e tudo que a gente quer a partir das nossas manifestações de pensamentos, das nossas, enfim, né, energia que a gente está emanando para o meio à nossa volta. Tanto o livro como o filme ficaram muito famosos, influenciaram muita gente, transformaram a vida de muita gente. E eu também assisti lá em 2006, também achei um tópico interessantíssimo, apesar de não ser um cara, não era um cara espiritualizado, não acreditava em nada, não tinha as concepções e compreensões que eu tenho hoje, mas mesmo assim achei interessante, achei relevante, porque falava muito sobre positividade, sobre a gente estar no mindset positivo, a gente olhar para as coisas, né, uma perspectiva positiva, vibrar amor, vibrar positividade, que assim a gente vai atraindo as coisas na sua vida. Mas agora eu vou explicar para vocês no detalhe como é que isso acontece. Para eu primeiro entender que eu sou capaz de atrair as coisas que eu quero para minha vida, eu preciso perceber, preciso compreender que eu sou capaz de influenciar o meio à minha volta, que eu estou o tempo todo trocando com tudo que está à minha volta, e por conta disso o universo, a realidade vai operar de alguma forma que vai atrair essas coisas para mim. E outra, eu preciso entender também que o acaso não existe, que tudo que me acontece, de bom ou de ruim, é um resultado da minha própria construção. Quer esteja eu consciente ou inconsciente de como eu construí isso para mim. Não existe coincidência. Na verdade, o que a gente vê como algo coincidente é o resultado da nossa falta de percepção de causa e efeito ao longo do tempo. Nós construímos tudo que temos, tudo à nossa volta, a nossa realidade, através de 3 processos criativos. São os processos pelos quais nós criamos e manifestamos energia no meio e interagimos com o meio, e o meio, em consequência, reage a nós, ação e reação. Esses 3 processos são nossos pensamentos, nossas falas e nossas ações. E o problema com o segredo da lei da atração e como esse conhecimento foi passado para frente é que muita importância foi dada ao processo de pensar do que a todos os outros, que eu acredito ter muito mais relevância. Eu vou te explicar, vou fazer uma analogia aqui para exemplificar o porquê. Imagine que você está dentro de um tanque de água, igual aquele de mágico, escapista, né, ilusionista, que foge dentro do tanque de água, parece um aquário gigante. Imagina que o seu quarto, sua sala é um aquário gigante, você está ali dentro daquele tanque de água. Se você está ali parado, pensando, imaginando um monte de coisa, passando um monte de coisa na sua cabeça e tal, você está interagindo muito pouco com aquele meio. Para quem está de fora, não está nem vendo o que você está fazendo ali, não faz a menor diferença. Talvez até a temperatura do seu corpo mude, né, o seu corpo começa a esquentar, alguma coisa assim, sua cabeça fica quente também. Você está influenciando a temperatura da água, está interagindo um pouco. Agora, se você fala dentro desse tanque, você está literalmente emitindo ondas sonoras que vão reverberando ao longo desse espaço, que vão voltar até você também, porque você é capaz de ouvir o seu próprio som. Inclusive, se tiver outra pessoa no tanque junto contigo, ela também vai ser capaz de ouvir o que você falou, né? Ou pelo menos entender aquele ruído ali. Você já está interagindo um pouco mais com o meio, você está criando ondulações de energia sonora resultantes da vibração da sua garganta, que estão sendo emitidas e espalhadas por aí. Agora, se você se move dentro desse espaço, você está criando movimento nesse meio que está retornando a você. Essa ondulação de água que você está fazendo nesse tanque vai ondular até esbarrar em algum obstáculo, até esbarrar em alguma coisa e vai retornar até você. Você vai sentir a água se movendo. Quem estiver de fora também vai ver a água se mexendo. Agora imagina que tudo à nossa volta funciona da mesma forma. Todo o espaço à nossa volta, todo o universo é como se fosse uma grande piscina de energia, que nós estamos ao tempo todo
No momento que a gente pensa, no momento que a gente fala, no momento que a gente age, está interagindo com isso tudo, que está ondulando essas energias por aí, está refletindo nas coisas que tem pelo meio do caminho e que volta até a gente. É assim que funciona a nossa construção de realidade através dos nossos processos criativos. Sendo assim, quais são, desses 3 processos, qual é aquele que mais cria movimento, mais cria impacto e mais traz retorno? É a ação. Mas veja, toda ação e toda fala se origina de um pensamento. E todo pensamento se origina de um sentimento. Os sentimentos são os nossos motores, fazem a gente mover, interagir e criar. É a nossa bateriazinha aqui, o coração batendo lá que tá mandando sentimento para tudo quanto é lado, para nossa cabeça, para a gente sentir ansiedade, para a gente sentir afetividade, para a gente sentir paixão, para a gente sentir alegria, para a gente sentir tristeza, para a gente sentir tudo isso que vai refletir nas nossas falas e nas nossas ações. E todos os nossos sentimentos, coragem, culpa, empatia, esperança, ansiedade, todos os nossos sentimentos derivam de apenas 2, que são os sentimentos básicos que nós temos: amor e medo. Tem gente que acha que ódio é o oposto de amor, e não é, é medo. Medo, ódio é só mais um sentimento que deriva do medo também. E nós podemos olhar para esses sentimentos através da polaridade que existe neles, positiva do amor e negativa do medo. Existem 2 grandes causas para nós não estarmos atraindo as coisas que a gente quer nas nossas vidas. A primeira é estarmos vibrando muito no medo. Estamos muito na negatividade, na retração, numa energia de retração. Pensamentos negativos, sabe, nos julgando demais, julgando todo mundo, culpa, né? Sentindo culpa, sentindo sentimentos que não são bons, que não são positivos, falando coisas que não precisam ser ditas, reclamando demais, pondo a nossa atenção em coisas desnecessárias e agindo também, né? Sendo grosseiro, sendo rude com pessoas que não deveriam ser, enfim, né? Não demonstrando amor, não demonstrando empatia, não demonstrando afeto. Tudo isso ajuda a gente a estar numa retração, a estar numa negatividade que não nos expande, que não nos atrai e não nos ajuda a estarmos numa energia de criação, de expansão que cria e que atrai coisas pra gente. A segunda causa responsável para não atrairmos o que nós queremos para nossas vidas é estarmos em desalinhamento, muitas vezes inconsciente. Nós não estamos conscientes de que estamos em desalinhamento. O que é estar em desalinhamento? O que você pensa não é o que você fala e muito menos o que você faz. Se você acredita naquela frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu sinto lhe dizer, mas você está em profundo desalinhamento e vai ser muito difícil você manifestar e construir as coisas que você quer. A maioria das vezes a gente não presta atenção nesse nosso desalinhamento, a gente pensa uma coisa e fala outra, a gente fala uma coisa, mas faz outra, e isso não ajuda para a gente interagir com o meio e trazer tudo isso que a gente está querendo emanar, todas essas energias, de volta. A gente está jogando nossa energia voado para tudo quanto é lado e não direcionado para um certo objetivo que é o que a gente deseja. Por que o pessoal da lei da atração recomenda você fazer um exercício de visualização ou ter um painel até mesmo dentro do seu quarto com as coisas que você quer e tudo mais? É que vai ser como um painel de metas, coisas que vão te aterrar, te lembrar do que você está buscando, do que você está perseguindo. Se você for numa empresa, por exemplo, você vai ter lá um painel de metas, né? Quais são os objetivos que aquela empresa quer alcançar. E às vezes a gente não sabe, a gente está simplesmente caminhando aí na vida tal, e vamos que vamos e tudo mais tal. O que é uma experiência, já falei sobre isso em outro vídeo, mas quando a gente quer de fato alcançar alguma coisa, a gente precisa ter clareza sobre essa coisa, né? Saber primeiro o que a gente quer e depois sim começar a manifestar nossas ideias, nossas falas, nossas ações naquele sentido. Não é só pensar, não é só sentar a bunda e visualizar tudo que a gente quer, como é que vai acontecer e tudo mais. É preciso ação, é preciso interação, porque é assim que a gente impacta o universo, impacta as pessoas, impacta a nossa realidade e isso vai refletir de volta pra gente de maneiras mais aleatórias possíveis. Pensemos só nesse último mês as promessas que a gente fez que a gente não cumpriu, as mentiras que a gente contou, as ações, as atitudes que a gente teve que não era pra ter tido, todo esse tipo de coisa que a gente faz o tempo todo de maneira inconsciente. Se você é capaz de identificar uma, sinta qualquer coisa, menos culpa, cara. Não se culpe, não se julgue. Culpa é um dos sentimentos, uma das vibrações assim, mais baixinhas, assim, sabe, do medo, da negatividade, que é a busca da aprovação. Não sinta culpa, sinta clareza, amor, pela gratidão, pela clareza de que você teve de observar que ponto que é preciso melhoria, que ponto que é preciso mudar, onde que eu preciso agir para não repetir esse tipo de ação, sabe? É muito lindo isso, é muito bonito a gente ter a capacidade de nos observar e nos transformar constantemente. Isso é incrível. Então sempre que a gente perceber que a gente fez uma coisa que não era para ter feito, teve uma ação inconsciente, estava em desalinhamento, não sentir culpa, sentir gratidão pela oportunidade de se avaliar dessa maneira e poder tentar não repetir da próxima vez. Porque também a vida é feita de ciclos, isso é um outro assunto.
A vida é feita de ciclos, e os ciclos se repetem. Os erros que a gente comete continuam trazendo as mesmas lições e continuam a se repetir ao longo da nossa vida para que possamos finalmente aprender aquela lição. Mas, em suma, para atrairmos aquilo que a gente quer, precisamos nos tornar mestres dos nossos pensamentos, mestres desse boneco aqui, né? Das nossas ações, nossas falas também, né? De tudo que está junto. Porque é através desse exercício, né? da maestria, da dominância, né? Do controle, da observação desse processo criativo que conseguimos construir, de fato, atrair tudo aquilo que queremos. A meditação, para mim, acho que é a melhor forma de você fazer isso. Existem várias formas de meditar, já falei sobre isso em outro vídeo também, mas tirar um tempo do seu dia para se auto-observar é onde você identifica clareza, é onde você consegue ganhar 2, 3, 5 segundos a mais de pensamento antes de você ter uma ação que não era para ter. De auto-observação, antes de você falar uma parada que não era para falar. E esse é um exercício diário até o fim dos nossos dias. Não tem fim, vai ser assim até o último dia das nossas vidas aqui nessa existência. Essa é a experiência de realidade. Ter a capacidade de controlar completamente a nossa experiência para que possamos construir as coisas que a gente quer e, se a gente não conseguir, vamos ter as experiências resultantes da nossa falta de percepção, da nossa falta de consciência, nosso desalinhamento, atraindo experiências negativas das quais nós não desejamos, mas que precisamos delas para poder extrairmos as lições delas e, enfim, nos tornarmos uma pessoa melhor. Se você quer ter menos trabalho, quer surfar mais suave nessa onda que é a vida, desenvolva a capacidade de se observar para que você possa ter mais consciência no momento da sua própria construção de realidade e ter menos experiências ruins, ter menos experiências negativas no seu fluxo. E lembre-se que fala e ação derivam de pensamento e pensamento deriva de sentimento. Então, se você conseguir atribuir todos os seus processos criativos a um sentimento, você tem mais poder, mais bateria, mais energia para fazer isso acontecer. Exemplo, se você tem vontade de fazer uma grande viagem, ou enfim, ter alguma coisa material mesmo, né? Ter que montar casa nova e tudo mais. Pense no sentimento que está por trás dessa aquisição, dessa conquista, dessa coisa que você deseja. Qual o sentimento está por trás daquilo ali? Que felicidade, que tipo de alegria, de gratidão, de amor que vai te trazer aquela experiência. E se prenda nisso, nessas sensações, porque essas sensações que são o combustível que vai alimentar todo o resto, seu pensamento, consequentemente sua fala, sua ação, e tudo vai começar a acontecer com muito mais facilidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você guarde ele com carinho em algum lugar e volte aqui depois de um tempo e escreva aqui embaixo alguma experiência sua que você foi capaz de perceber que foi uma manifestação, foi um resultado da sua própria criação. Se já aconteceu com você na sua vida, comenta aqui embaixo. Mas se ainda não aconteceu, e se agora você tem essa clareza, você está entendendo o que eu estou te falando, se você entendeu o que eu estou te falando, preste atenção nisso, preste atenção nos seus processos criativos ao longo dos próximos dias, das próximas semanas e comece a perceber as coincidências doidas assim, acontecendo ao seu favor, coisas que normalmente não aconteceriam. Você vai sentir a diferença, eu te garanto. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixa a sua sugestão de assunto aí, seja espiritualidade, autodesenvolvimento, lei da atração, manifestação da realidade, compreensão do universo, qualquer coisa. Deixa aqui embaixo que eu quero começar a falar mais de espiritualidade, trazer mais esse assunto, já estou decidido que eu vou começar a falar mais e mais e mais disso aqui no canal. Então, deixa aqui embaixo suas sugestões. Não esqueça de compartilhar, convida os amigos para vir se inscrever. Enfim, manda esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, para quem você quiser mandar. Mostra para sua mãe, para sua avó, que fica pensando aí como é que as coisas acontecem e tudo mais. Faz as pessoas pensar aí. Senta junto, sabe? Eu acho que esse é um vídeo legal de você sentar junto com alguém, assistir junto para que você, enfim, discuta as ideias. Eu não tô falando que eu sou o dono da verdade. E tudo que eu falei aqui são resultados dos meus estudos, das minhas experiências comigo mesmo e também de outras pessoas ao meu redor, no meu convívio. E eu acho que faz muito sentido, pra mim tem funcionado muito bem. Beleza? Se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o joinha aqui no canto, sempre ajuda, tá? Não esquece não. Um abração e se joga, cara.